com o Céu e o Inferno de Allan Kardec. Não vou deixar um livro inacabado. Peço desculpas para vocês por esse hiato de 11 meses. O capítulo 7 eu li há 11 meses, gente. É que eu fui trabalhar na indústria e os horários não estavam batendo, eu estava muito cansado. Mas eu senti muita falta de ler, senti muita falta de vocês. Então eu resolvi voltar com a leitura, porque é o que eu gosto de fazer, na verdade. E conto com vocês. Então venham comigo com mais uma leitura. A gente vai continuar no capítulo 8, Os Anjos. Mas antes, inscrevam no canal, deixe o seu like, ative o sininho, porque é importantíssimo pra gente que vocês nos apoiem, entendeu? A gente precisa bater 1000 inscritos, então bora com a gente, tá bom? Eu pretendo começar com lives, pessoal, de domingo de manhã. Então deixe nos comentários aí o que vocês acham, a gente lê ao vivo algum livro com vocês, entendeu? Bora pro capítulo 8. Que agora vai ser um capítulo por dia, gente, até a gente fechar o Céu e o Inferno de Allan Kardec. E, paralelamente a isso, o Retrato de Dorian Gray está sendo lido também. Um livro maravilhoso, gente. Faz a gente pensar o que a gente não faz pela vaidade. Tá lá o vídeo, tá? Terminando esse vídeo aqui, vocês vão lá, vão ver lá o Retrato de Dorian Gray. E compartilha, tá bom? Vamos lá, capítulo 8. Os Anjos. Os Anjos segundo a Igreja. Refutação, os anjos segundo o Espiritismo. Os anjos segundo a Igreja. Todas as religiões têm seus anjos, com diferentes nomes, ou seja, seres superiores à humanidade, intermediário entre Deus e os homens. O materialismo, negando toda a existência espiritual fora da vida orgânica, naturalmente colocou os anjos entre as ficções e alegorias. A crença nos anjos constitui parte essencial dos dogmas da Igreja. Eis aqui a maneira como ela os define. Nós cremos firmemente, declarou o Concílio Geral Ecumênico, que há apenas um Deus verdadeiro, eterno e infinito, o qual, no início dos tempos, tirou juntamente do nada das criaturas a espiritual e a corporal. A angélica é a mundana, e em seguida formou como intermediária dessas duas a natureza humana composta de corpo e espírito. Tal é, segundo a fé, o plano divino na obra da criação, plano majestoso e completo, como convém à sabedoria eterna. Assim concebido, ele nos apresenta o pensamento, o ser em todos os graus, em todas as condições. Na esfera mais elevada, aparece a existência e a vida puramente espirituais. Na última escala aparece a existência e a vida puramente materiais, e no meio que a separa uma maravilhosa união de duas substâncias, uma vida ao mesmo tempo comum ao espírito inteligente e ao corpo organizado. Nossa alma é de uma natureza simples e indivisível, mas ela é limitada em suas faculdades. A ideia que temos da perfeição nos faz compreender que podem existir outros seres, como ela e superiores por suas qualidades e privilégios. Ela é grande e nobre, mas é associada à matéria, servida por órgãos frágeis, limitada na sua atividade e na sua potência. Por que não haveria outras naturezas ainda mais nobres, distanciadas dessa escravidão e desses entraves, dotadas de uma força maior, de uma atividade incomparável? Antes que Deus tivesse colocado o homem sobre a terra para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, já não teria ele chamado outras criaturas para compor sua corte celeste e adorá-lo no esplendor de sua glória? Deus, enfim, recebe das mãos do homem o tributo de honra e a homenagem deste universo. Seria de estranhar que recebesse das mãos do anjo o incenso e a prece do homem? Se então os anjos não existissem, a grande obra do Criador não teria coroamento e a perfeição de que era sucessível. Este mundo, que atesta sua onipotência, não seria mais a obra-prima de sua sabedoria? Nossa própria razão, portanto frágil e débil, poderia facilmente concebê-lo, mais completo e melhor acabado. A cada página dos livros sagrados do Antigo e do Novo Testamento são mencionadas essas inteligências sublimes, nas invocações piedosas e nos relatos históricos. Sua intervenção parece manifestamente na vida dos patriarcas e dos profetas. Deus se serve de seu mistério, ora por impor seus desígnios, ora para anunciar os acontecimentos futuros. Ele faz deles quase sempre os órgãos de sua justiça e de sua misericórdia. A presença dele
é constante nas diversas circunstâncias do nascimento, da vida e da paixão do Salvador. Sua lembrança é inseparável da lembrança dos grandes homens e dos fatos mais importantes da antiguidade religiosa. Podemos mesmo encontrá-lo no seio politeísmo e nas fábulas da mitologia, porque a crença a seu respeito é tão antiga e tão universal quanto o próprio mundo. O culto que os pagãos rendiam aos bons e maus gênios não era senão uma falsa aplicação da verdade, um vestígio degenerado do dogma primitivo. As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm uma distinção fundamental entre os anjos e os homens. Ela nos ensina que os anjos são espíritos puros, enquanto os homens são compostos de corpo e uma alma, ou seja, que a natureza angélica subsiste por si mesma, não totalmente sem mistura, mas ainda sem nenhuma associação possível com a matéria, por mais ligeira e sutil que pudesse supor. Enquanto isso, nossa alma, igualmente espiritual, está associada ao corpo, de maneira a formarem ambos uma única pessoa. E essa é essencialmente sua destinação. Estão gostando, pessoal? Não esqueçam de se inscrever no canal se vocês já não forem inscritos, compartilhar nossos vídeos e ativar o sininho para sempre que sair um capítulo novo, um vídeo novo, vocês ficarem sabendo, tá? Então, por favor, se inscrevam no canal. Enquanto dura essa associação tão íntima da alma e do corpo, essas duas substâncias têm uma vida comum e exercem influência recíproca uma sobre a outra. A alma não pode se afastar inteiramente da condição imperfeita que daí resulta para ela. Suas ideias lhe chegam através dos sentidos, pela comparação com objetos exteriores e sempre sob imagens mais ou menos aparentes. Disso resulta... Pessoal, tive que dar uma parada porque meu cachorro passou mal, começou a vomitar. Então vamos continuar? Aproveitem já e se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, tá bom? Caso você já não seja inscrito, e deixe o sininho de notificações ativado também. Então, continuando. Enquanto dura essa associação tão íntima da alma e do corpo, essas duas substâncias têm uma vida comum e exercem influência recíproca uma sobre a outra. A alma não pode afastar-se inteiramente da condição imperfeita que daí resulta para ela. Suas ideias lhe chegam através dos sentidos pela comparação de objetos exteriores e sempre sob imagem... Põe minha caneca de água, por favor. E sob imagens mais ou menos aparentes. Disso resulta que ela não pode contemplar a si mesma, e que ela não pode fazer a si mesma a representação de Deus e dos anjos sem fazer deles uma ideia visível e palpável. É por isso que os anjos, para se tornarem visíveis aos santos e aos profetas, tiveram que recorrer a figuras corpóreas. Mas essas figuras eram apenas corpos aéreos, que se movimentam sem com eles se identificarem, ou atributos simbólicos relacionados com a missão de que estavam encarregados. Seu ser e seu movimento não são localizados e circunscritos em um ponto determinado e limitado no espaço. Não estando ligados a um corpo, não podem ser detidos ou limitados como nós somos por outros corpos. Eles não ocupam nenhum lugar e não preenchem qualquer vazio. Mas da mesma maneira em que nossa alma está inteira em nosso corpo, e em cada uma de suas partes, eles se encontram inteiros e quase simultaneamente em todos os pontos e em todas as partes do mundo. Mais rápido que o pensamento, podem estar em toda parte no piscar de olhos e agir diretamente sem qualquer obstáculo aos seus desígnios, senão a vontade de Deus e a resistência da liberdade humana. Enquanto nós estamos reduzidos a ver aos poucos e de maneira limitada as coisas que estão fora de nós e as verdades da ordem sobrenatural que se apresentam a nós de maneira enigmática, como num espelho, segundo a expressão do apóstolo São Paulo, eles veem sem esforços o que desejam saber e estão em relação imediata com o objeto do seu pensamento. Seu conhecimento não são o resultado da indução e do raciocínio, mas essa intuição clara e profunda que abrange o gênero e as espécies que eles deveriam, os princípios e as consequências que deles decorrem. A distância dos tempos, a diferença dos lugares, a multiplicidade dos objetos são capazes de produzir qualquer confusão em seu espírito.
sendo a essência divina infinita, é incompreensível, possui mistérios e profundezas que eles não podem penetrar. Os desígnios particulares da providência permanecem ocultos a eles, mas ela lhes revela o segredo quando os encarrega em certa circunstância de anunciá-los aos homens. A comunicação de Deus aos anjos e dos anjos entre si não acontece como entre nós, através de sons articulados e de outros sinais sensíveis. As inteligências puras não precisam nem dos olhos para ver, nem dos ouvidos para ouvir. Elas não possuem o órgão da voz para manifestar seus pensamentos, uma vez que esses intermediários habituais de que nos servimos são inúteis para eles, comunicam, porém, seus sentimentos de uma maneira que lhes é própria e que é toda espiritual. Para se fazerem compreender, basta-lhe a vontade. Somente Deus sabe o número de anjos. Esses números, sem dúvida, não poderia ser o infinito, e não é. Mas segundo os autores sagrados e os santos doutores, esse é um número bastante considerável e verdadeiramente prodigioso. Se é natural que haja a proporção entre o número de habitantes de uma cidade, a sua grandeza, a sua extensão, não sendo a Terra mais do que um átomo em relação com o firmamento e as imensas regiões do espaço. Temos que concluir que o número de habitantes do céu e do ar é muito maior do que o número de homens, uma vez que a majestade dos reis se reflete no número de súditos, oficiais e servidores. O que haveria de mais apropriado para darmos a ideia de majestade do Rei dos Reis que essa multidão inumerável de anjos que povoam o céu e a terra, o mar e os abismos, e a dignidade dos que permanecem incessantemente prosternados ou em pé diante de seu trono. Os pais da igreja e os teólogos ensinam geralmente que os anjos estão distribuídos entre grandes hierarquias, ou principados, a cada hierarquia em 3 companhias com coros, ou coros. Os da primeira e mais alta hierarquia são designados em consequência das funções e que eles empenham no céu. Uns são chamados serafins, porque são como chamantes perante Deus, pelos sacerdotes da caridade. Outros denominam-se querubins, porque são um reflexo luminoso da sabedoria de Deus. E outros ainda são chamados tronos, porque proclamam a divina grandeza e os fazem resplandecer. Os da segunda hierarquia recebem seus nomes em virtude das operações que lhes são atribuídas no governo geral do universo. São as dominações que determinam os anjos das ordens inferiores, suas missões e seus encargos. As virtudes é a quem atendem aos prodígios exigidos pelos grandes interesses da igreja e do gênero humano. As potências protegem pelo seu poder a vigilância e as leis que regem o mundo físico e moral. Os da terceira hierarquia exercem, por sua vez, a direção das sociedades e das pessoas. São os principados prepostos dos reinos, das províncias e dos dioceses. Os arcanjos, que transmitem a mensagem de elevada importância. Os anjos guardiões, aqueles que acompanham a cada um de nós para velar por nossa segurança e por nossa santificação. Refutação. Vou tomar minha água, enquanto isso vocês se inscrevam no canal, tá bom? E no final compartilhem e não se esqueçam de ativar o sino. Refutação. O princípio geral que ressalta dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas destinadas à felicidade suprema e eterna desde a formação, dotadas por sua própria natureza de todas as virtudes e de todos os conhecimentos, sem nada terem feito para adquiri-lo. Estão no primeiro plano da obra da criação, no último plano a vida puramente material. Entre ambos, a humanidade formada de almas, seres espirituais inferiores aos anjos, unidos aos corpos materiais. Diversas dificuldades capitais resultam desse sistema. Primeiramente, o que é a vida puramente material? Trata-se da matéria bruta, mas a matéria bruta é inanimada e não tem vida por si mesma. Trata-se das plantas e dos animais. Seria então uma quarta ordem na criação, pois não pode se negar a superioridade do animal, que é inteligente em relação à planta, e a superioridade da planta em relação à pedra. Quando a alma humana, que representa a transição, está diretamente unida a um corpo formado de matéria bruta,
pois sem alma esse corpo não teria mais vida do que um punhado de terra. Falta essa divisão. Evidentemente, a clareza não está de acordo com a observação. Assemelha-se à teoria dos 4 elementos que caiu por terra com o progresso da ciência. Admitamos, entretanto, esses 3 termos: a criatura espiritual, a criatura humana, a criatura corporal. Esse é, dizem o plano divino, pelo majestoso e completo como convém a sabedoria eterna. Observemos primeiro que entre esses 3 termos não há nenhuma ligação necessária. São 3 criações distintas formadas sucessivamente. De uma a outra há uma solução de continuidade. Enquanto que a natureza tudo se encadeia, tudo demonstra uma admirável lei de unidade, em que todos os elementos que não são mais que transformações uns dos outros têm seu traço de união. Essa teoria é verdadeira no sentido de que esses termos existem, evidentemente, mas ela é incompleta, faltam ali os pontos de contato, o que é fácil demonstrar. Esses 3 pontos culminantes da criação não diz a Igreja necessários à harmonia do todo, e se faltasse uma só obra estaria incompleta, não correspondendo à sabedoria eterna. Entretanto, um dos dogmas fundamentais da religião diz que a terra, os animais, as plantas, o sol, as estrelas e a própria luz foram criados ou tirados no nada há 6.000 anos. Antes dessa época não havia então nem a criatura humana nem a criatura corpórea. Durante toda a eternidade anterior, a obra divina permanecia então imperfeita. A criação do universo, remontando a 6.000 anos, constitui um artigo de fé de tal modo capital que há poucos anos ainda a ciência foi anatematizada, porque ela vinha destruir a cronologia bíblica, provando por suas investigações a elevada antiguidade da Terra e de seus habitantes. Não obstante, o Concílio de Latrão, concílio ecumênico que dita a lei em matéria de ortodoxia, diz: nós cremos firmemente que há apenas um Deus verdadeiro, eterno e infinito, e que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada tanto a criatura espiritual quanto a criatura corpórea. E o começo dos tempos só pode ser a eternidade anterior, pois o tempo é infinito, assim como o espaço não tem começo nem fim. Essa expressão começo dos tempos é uma figura que implica a ideia de uma anterioridade ilimitada. O Concílio de Latrão crê firmemente que as criaturas espirituais e as criaturas corpóreas foram criadas simultaneamente e tiradas conjuntamente do nada, em uma época indeterminada do passado, o que nos resta então do texto bíblico que fixou essa criação em 6.000 anos nos nossos dias. Admitindo-se que o começo do universo visível pudesse estar nessa época, não se trataria seguramente do começo dos tempos em que devemos crer, no concílio ou na Bíblia. O mesmo concílio formula ainda uma estranha preposição: nossa alma, igualmente espiritual, é associada ao corpo de maneira a formarem ambos uma só pessoa. Essa é essencialmente sua destinação. Se a destinação essencial da alma é estar unida ao corpo, essa união constitui um estado normal, é seu objetivo, seu fim, uma vez que essa é sua destinação. Entretanto, a alma é imoral e o corpo é mortal. A união da alma com o corpo só realiza uma vez segundo a Igreja, e mesmo que fosse por um século, que seria isso antes da eternidade. Mas para um grande número de criaturas, essa união é apenas algumas horas. Que utilidade teria para uma alma essa união efêmera? Quando em relação à eternidade, a sua maior duração não seria mais que um minuto imperceptível. Seria exato dizer que sua destinação é essencialmente estar ligada ao corpo. Essa união, de fato, não é mais que um incidente, um ponto de vida da alma, e não seu estado essencial. Se a destinação essencial da alma é estar unida ao corpo material, se por sua natureza o segundo objetivo providencial de sua criação é a união necessária às suas manifestações e suas faculdades, deve-se concluir que sem o corpo, a alma humana é um ser incompleto. Sendo assim, para permanecer o que ela é por sua destinação após haver deixado o corpo, é necessário que tome outro, o que nos leva forçosamente à pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação
a reencarnação eternizada. É mesmo estranho que o concílio, considerado como uma das luzes da igreja, tenha identificado nesse ponto o ser espiritual com o ser material, de modo a não parecer existir um sem o outro, uma vez que a condição essencial de sua criação é o de deverem permanecer unidos. O Espiritismo professa nesse ponto uma doutrina infinitamente mais espiritualista, para não dizer menos materialista, o que tem a seu favor o fato de estar mais de acordo com a observação e da destinação da alma, segundo o Espiritismo nos ensina. A alma é independente do corpo, que não é mais do que um invólucro temporário. Sua essência é a espiritualidade, sua vida normal é a vida espiritual. O corpo não é mais que um instrumento para o exercício de suas faculdades nas relações com o mundo material, mas separada do corpo, ela goza de suas faculdades com mais liberdade e amplitude. Sua união com o corpo, necessária aos seus privilégios, aos seus primeiros desenvolvimentos, só acontece no período que podemos denominar sua infância e sua adolescência, assim que ela atinge um certo grau de perfeição e de desmaterialização. Essa união não é mais necessária e a alma só progride mais pela vida do espírito, por mais numerosas que sejam as essências corpóreas. Essas são necessariamente limitadas pela vida do corpo. A sua soma total não representa em todos os casos mais do que uma imperceptível parte da vida espiritual que é indefinida. O quadro hierárquico dos anjos nos mostra que várias ordens possuem suas atribuições. O governo do mundo físico e da humanidade sendo que foram criados para esse fim. Mas segundo a Gênese, o mundo físico e a humanidade só existem há 6.000 anos. O que faziam esses anjos antes dessa criação, durante a eternidade, já que os objetos de sua ocupação não existiam? Os anjos foram criados desde a eternidade. Assim devem ser, pois se destinam à glorificação do Altíssimo. Se Deus os criou em uma época determinada, então ele esteve até essa época, quer dizer, durante uma eternidade sem adoradores. Mais adiante está escrito: enquanto durar essa união tão íntima da alma com o corpo, mas chega um momento em que essa união não existe mais. Essa preposição contradiz aquela que faz desta união a destinação essencial da alma. Está escrito também as ideias que lhes chegam através dos sentidos, pela comparação dos objetos anteriores. Essa é uma doutrina filosófica, parcialmente verdadeira, mas não tem sentido absoluto. É, de acordo com o eminente teólogo, uma condição inerente à natureza da alma, de receber as ideias apenas através dos sentidos. Ele se esquece das ideias inatas, as faculdades por vezes tão transcendente a união dessas coisas que a criança traz ao nascer e que não se deve a nenhuma instrução, por meio das quais sentidos esses jovens pastores, calculadores naturais que se espantaram aos sábios, adquiriram as ideias necessárias para a solução quase que instantânea dos mais complicados problemas. Pode-se dizer o mesmo de certos músicos, pintores e linguistas precoces. Os conhecimentos dos anjos não são resultados da indução nem do raciocínio. Eles sabem porque são anjos, nem sempre precisa aprender. Deus os criou assim. A alma, ao contrário, deve aprender. Se a alma só recebe ideias pelos órgãos corporais, que ideias pode ter a alma de uma criança que morre poucos dias depois de nascer, admitindo-se com a igreja que ela não renasce mais? Aqui se apresenta uma questão vital. A alma adquire ideias, conhecimentos após a morte ou a morte do corpo. Se uma vez separada do corpo, ela nada pode adquirir, a alma da criança, do selvagem, do cretino, do idiota, do ignorante permanecerá para sempre como era no momento da morte. Ela estará eternamente destinada à nulidade. Se ela adquire novos conhecimentos após a vida presente, é porque poderá progredir. Sem o progresso posterior da alma, chega-se
há consequências absurdas com o progresso. Chega-se à negação de todos os dogmas fundamentos para o seu estado estacionário, ou seja, o da destinação irrevogável, ou das penas eternas, etc. Se ela progride onde cessaria o progresso, não há nenhuma razão para que ela não atinja o nível dos anjos ou dos espíritos puros. Se ela pode chegar a isso, não haveria nenhuma necessidade para se haver criado seres especiais, isentos de todo trabalho e gozando de uma felicidade eterna sem ser feito nada para conquistá-la, enquanto que outros seres menos favorecidos só obtêm a felicidade suprema ao preço de sofrimentos longos e cruéis e das mais rudes provas. Deus poderia fazê-lo sem dúvida, mas se admitirmos o infinito de suas perfeições, sem as quais ele não seria Deus, é necessário admitir igualmente que ele nada faz que esteja inútil. Se nada faz, nem nada faz que desminta sua soberana justiça e soberana bondade, uma vez que a majestade dos reis tem seu brilho em número de seus súditos, de seus oficiais e de seus servidores. Deixa eu arrumar minha postura. O que haveria de mais adequado para nos dar uma ideia de majestade reis dos reis do que essa multidão inumerável de anjos que povoam o céu e a terra, o mar e os abismos, a dignidade daqueles que permanecem sem cessar posternados ou de pé diante do seu trono? Não seria rebaixar a divindade o fato de assemelhar sua glória aos falsos soberanos da terra? Essa ideia incalculada no espírito das massas ignorantes dá uma falsa ideia da verdadeira grandeza de Deus. É sempre Deus rebaixado às mesquinhas promoções da realidade. Supor que ele necessite ter milhões de adoradores sem cessar prosternados ou de pé perante ele seria emprestar-lhes as fragilidades dos monarcas déspotas e orgulhosos do Oriente, o que o faz verdadeiramente grandes e soberanos. Seria o número de brilho de seus cortesãos? Não, é a sua bondade e sua justiça. É o título merecido de seu pai e de seus súditos. Perguntamos se haveria algo de mais adequado para nos dar as ideias de majestade de Deus, o que a multidão dos anjos que compõem sua corte. Sim, com certeza há algo melhor que isso, que é apresentá-lo a todas as suas criaturas como soberanamente bom, justo e misericordioso, e não como um Deus encolerizado, ciumento, vingativo, inexorável, exterminador parcial, criando para sua própria glória seres privilegiados, favorecidos com todos os dons, nascidos para a felicidade eterna, enquanto que os outros dessa felicidade devem ser penosamente adquirida, e pune o erro com um momento, com uma eternidade de suplícios. O Espiritismo professa em relação à união da alma e do corpo uma doutrina infinitamente mais espiritualista, para não dizer menos materialista, e que tem seu favor estar mais em conformidade com a observação e a destinação da alma. Segundo ele nos ensina, a alma é independente do corpo, que é apenas um envoltório temporário e sua essência é a espiritualidade. Sua vida normal é a vida espiritual. O corpo é apenas um instrumento para o exercício de suas faculdades em suas relações com o mundo material. Porém, separada desse corpo, ele usufrui de suas faculdades com mais liberdade e alcance. Sua união com o corpo é necessária aos seus primeiros desenvolvimentos. Só ocorre no período que podemos chamar de sua infância e de sua adolescência. Mas, quando atinge seu grau de perfeição e desmaterialização, essa união não é mais necessária, e a partir daí a alma progride apenas pelo espírito. De resto, por mais numerosas que sejam as existências corporais, elas não são necessariamente limitadas pela vida do corpo. A sua soma total, em todos os casos, compreende apenas uma imperceptível parte da vida espiritual, que é indefinida. Os anjos segundo o Espiritismo. Não há dúvida que existem seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos. A revelação espírita confirma nesse ponto a crença de todos os povos, mas eles nos revelam ao mesmo tempo a natureza e a origem desses seres. As almas, os espíritos, são criados simplesmente ignorantes, quer dizer sem conhecimento e sem consciência do bem e do mal, mas aptos a adquirir tudo aquilo que lhes falta, e eles adquirem pelo trabalho. O objetivo, que é a perfeição, mesmo para todos,
ele é obtida mais ou menos rapidamente em virtude do livre-arbítrio em razão de seus esforços. Todos têm que percorrer os mesmos graus, todos têm os mesmos trabalhos a fazer. Deus não dá uma obrigação mais difícil ou mais fácil a uns do que a outros, porque todos são seus filhos e sendo justos, ele não tem preferência por nenhum. Ele lhes diz: eis a lei que deve ser a regra de conduta de vocês, só ela pode conduzir-los ao alvo. Tudo que estiver de acordo com essa lei pertence ao bem, tudo que for contrário a ela é o mal. Vocês livres para obedecer ou a ela infringi-la, de modo que vocês serão os árbitros de sua própria sorte. Deus, portanto, não criou o mal, todas as suas leis são para o bem. É o próprio homem que cria o mal ao infringir as leis de Deus. Se ele as observasse escrupulosamente, não se desviaria jamais do bom caminho. Mas a alma, nas primeiras fases de sua existência, a semelhança da criança, é inexperiente e é por isso que ela é falível. Deus não lhe dá experiência, mas sim os meios para adquiri-la. Todo passo em falso no caminho do mal representa atraso para ela. A alma sofre por suas consequências e aprende à própria custa aquilo que deve evitar. É assim que, pouco a pouco, ela se desenvolve, se aperfeiçoa e avança na hierarquia espiritual, até chegar ao estado de espírito puro ou anjo. Os anjos são, desse modo, as almas dos homens que chegaram ao estado de perfeição possível à criatura, passando a gozar da plenitude da felicidade prometida antes de atingir o grau supremo. Elas gozam de uma felicidade relativa ao seu nível de adiantamento, mas essa felicidade não é a do prazer ocioso, mas sim da consequência das funções que Deus lhe confia, pelas quais se sente feliz em cumprir. A humanidade não se limita à Terra, ela ocupa inumeráveis mundos que circulam no espaço. Ela ocupou mundos que já desapareceram e ocupará aqueles que se formarão. Deus criou por toda a eternidade e cria sem cessar, muito tempo antes que a Terra existisse. Qualquer que seja a idade que lhes atribuímos, em outros mundos já havia espíritos encarnados que percorreram as mesmas etapas que nós, espíritos de formação mais recente, e que estamos percorrendo agora o mesmo caminho e que chegavam ao alvo mesmo antes de que nós tivéssemos saído das mãos do Criador. Por toda a eternidade, então, houve anjos ou espíritos puros, mas como por sua essência humana se perde no infinito, no passado, para nós é como se eles sempre tivessem sido anjos. É assim que se realiza a grande lei da unidade da criação. Deus jamais esteve inativo, sempre houve espíritos puros, experientes e esclarecidos para transmitir suas ordens e para a direção de todas as partes do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Não houve, portanto, a necessidade de criar privilegiados, isento de obrigações, todos antigos e novos, conquistam sua elevação através da luta e do seu próprio mérito. Todos, enfim, são filhos de suas próprias obras. Deste modo, se cumpre igualmente a soberana justiça de Deus. Gente, esse foi o capítulo 8 do livro O Céu e o Inferno. Capítulo 8, Os Anjos. Espero que vocês tenham gostado. Mais um capítulo Céu e Inferno de Allan Kardec. Peço desculpa novamente por esse ato de 11 meses, mas foi um tempo necessário. Eu precisei desse tempo, mas agora eu volto com tudo para o canal. Já tem no canal o vídeo do primeiro capítulo do Retrato de Dorian Gray. Assistam, vocês vão gostar, ok? Não deixem de comentar, sigam as minhas outras redes sociais, @VanderPedrosoOficial no Instagram, tá? Vou deixar aqui no link para vocês nas minhas redes sociais. Compartilhe, ative o sininho de notificações. Entre lá no Instagram e me dê dicas de livros. E nos apoiem. Valeu, até o próximo livro, até o próximo vídeo, até o próximo